Bom, continuando aqui, vamos estudar o estado padrão. O que é o estado padrão? O estado padrão são as seguintes condições. É um termo que descreve as seguintes condições. É uma substância em seu estado físico e na forma alotrópica mais estável, na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Qualquer substância simples, ou seja, uma substância formada por um único elemento químico, no estado padrão, no estado físico e na forma alotrópica mais estável a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, apresenta entalpia nula, entalpia igual a zero, por definição. Como assim? Então é assim, ó. Vamos ver. Substância simples é aquela que na fórmula química aparece um único elemento químico. No estado padrão, a entalpia é igual a zero. Então, flúor F2 gasoso, entalpia nula. Bromo no estado líquido, entalpia nula. Iodo no estado sólido, entalpia nula. Esses são os estados físicos mais estáveis para essas substâncias a 25 graus Celsius e 1 atm. Ferro no estado sólido, nas condições padrão, entalpia nula. Alumínio, entalpia nula. Legal? Vamos ver mais alguns casos aqui para você pegar essa ideia. O oxigênio, ele pode dar origem a duas formas alotrópicas diferentes: gás oxigênio e gás ozônio. O gás oxigênio é a forma alotrópica mais estável, então a entalpia nula. O gás ozônio não é a forma alotrópica mais estável, então a entalpia é diferente de zero. O carbono, ele pode dar origem a três formas alotrópicas distintas: grafite, diamante e fulereno. A forma alotrópica mais estável é o grafite, então a entalpia nula. Diamante e fulereno, as entalpias são não nulas. O enxofre dá origem a duas formas alotrópicas distintas: enxofre rômbico, que é a forma alotrópica mais estável, entalpia nula, e o monoclínico, a entalpia seria diferente de zero. Utilizando esses conceitos, a gente pode abordar a ideia de entalpia de formação. A entalpia de formação nada mais é que o ΔH, a variação de entalpia, envolvida na formação de 1 mol de uma certa substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Por exemplo, se eu quiser formar 1 mol de água líquida, eu preciso partir de substâncias simples no estado padrão. Então eu vou partir de gás hidrogênio e gás oxigênio. O balanceamento aqui é sempre verificado para formar 1 mol da substância desejada. Então o ΔH desse processo, o processo é exotérmico, sinal negativo, seria de menos 70 kJ. Se eu quiser formar gás carbônico no estado gasoso, 1 mol, eu preciso partir da substância simples no estado padrão, ou seja, na forma alotrópica mais estável. Então eu vou partir do carbono grafite mais oxigênio, balanceamento sempre para formar 1 da substância desejada, e o ΔH dessa reação seria de menos 300 kJ, os dois processos exotérmicos. A entalpia de formação corresponde à própria entalpia da substância formada. Porque como a gente está partindo de substâncias cuja a entalpia é nula, pela definição do estado padrão, se a variação de entalpia dessas reações é menos 70 e menos 300, então a entalpia de formação da água, menos 70, é a própria entalpia aqui da água. E a entalpia de formação do CO2, menos 300 kJ. Quer ver? Vamos descrever um pouquinho melhor isso aqui. Ah lá, voltando ao primeiro caso. Então, estou formando 1 mol da água líquida aqui, certo? Então, H2 gasoso, meio de O2 gasoso, ΔH do processo, menos 70 kJ. O ΔH, que é a variação de entalpia, pode ser calculado como a entalpia final menos a inicial. Ou seja, a entalpia do produto menos a do reagente. O delta sempre indica final menos inicial. Esse ΔH eu já sei quanto vale, menos 70. É o valor aqui do processo. A entalpia do produto seria a entalpia da água líquida. Menos, e a entalpia dos reagentes seria a soma da entalpia do gás hidrogênio mais o gás oxigênio. Não esquece o parênteses aqui, por causa do sinal negativo.
Por definição, a entalpia padrão do hidrogênio é zero e do oxigênio é zero. Logo, a entalpia da água é o próprio menos 70. Então, a entalpia de formação da água líquida é menos 70 kJ, ou seja, a variação de entalpia associada à formação da água líquida, menos 70 kJ. Certo? Então, a entalpia de formação aqui no caso é a própria entalpia da substância. Vamos ver para o seguinte caso também? Então, o carbono aqui, grafite, reagindo com gás oxigênio para formar 1 mol de CO2. ΔH do processo, menos 300 kJ. Então, para formar 1 mol de CO2, 1 do carbono grafite e 1 do oxigênio. O ΔH seria a entalpia final menos a inicial, ou seja, a entalpia dos produtos menos a do reagente. O ΔH do processo a gente já tem, menos 300, está aqui. A entalpia do produto é a entalpia do gás carbônico, menos a soma da entalpia dos reagentes, que seria a entalpia do grafite mais do O2. Pela definição do estado padrão, a entalpia do grafite é zero e do gás oxigênio é zero. Logo, a entalpia do CO2 é o próprio menos 300. Então, a entalpia da substância, menos 300, corresponde ao próprio ΔH de formação dessa substância, menos 300 kJ. Então, a entalpia de formação é a própria entalpia da substância, pelas próprias condições do estado padrão. Dá uma olhada mais alguns exemplos. Se a gente quisesse formar glicose C6H12O6, então a equação de formação seria a partir da substância simples na forma alotrópica mais estável. Então eu partiria de carbono na forma de grafite, 6, gás hidrogênio, 6 pelo balanceamento, e gás oxigênio aqui, 3. Se eu quiser formar disulfeto de carbono em estado líquido, para 1 sempre da substância desejada, eu parto da substância simples na forma alotrópica mais estável, carbono na forma de grafite e enxofre na forma rômbica. E olha que interessante, pela própria entalpia de formação, a gente consegue mostrar que a entalpia de formação da substância simples seria zero. Porque, por definição, eu vou fixar 1 da substância desejada, certo? Pela definição da entalpia de formação, eu devo partir da substância simples no estado padrão. Então, para formar H2, eu parto dele mesmo. E para formar O2, eu parto dele mesmo. Logo, não haveria variação de entalpia nesses processos. Então, a entalpia de formação da substância simples corresponde, na forma alotrópica mais estável, é zero. Legal? Então, a entalpia de formação de substância simples na sua forma alotrópica mais estável é zero. Porque para formar ela, a gente partiria da mesma estrutura. Então, não havendo variação de entalpia.